Olá a todos. Olá. Olá. Olá, Alexandre, Estela, Marcelinho. Hoje a gente tem um dia muito especial aqui, recebendo o Libertango, um grupo muito querido em família. Vamos aguardar aqui o Alexandre. Pronto, perdão. Está perdoado. Do jeito que você toca, está perdoado. Vamos lá. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe vocês aqui hoje. Nós, da Unirio, estamos, assim, muito felizes, assim, inclusive por uma colega nossa, né, já hoje aposentada, a Estela, que escreveu uma história lindíssima lá na Unirio e, enfim, que formou várias pessoas. A gente é muito grata, viu, Estela? Muito obrigada. E Marcelinho, que tão querido, tão atuante também, já participou de algumas coisas nossas lá. Alexandre, esse multi-instrumentista, arranjador, quer dizer, todos, assim, é uma união de família, mas ou sorte, né? Ou quanto músico bom por metro quadrado, vou te contar. Então, a gente fica muito feliz e queria saber se vocês estão bem nessa quarentena, né? Vocês aí que estão nos assistindo também, vocês aqui estão com a carinha muito feliz de estar aqui conosco, estou feliz com isso. E falar do Libertango é falar, assim, de uma linguagem que a gente aprendeu a ter mais, talvez até mais respeito pelo tango e pelas suas origens, por conta desse tratamento que vocês dão, né, para o tango e adjacências, vamos dizer assim, né, e os comuns do tango. Então, eu acho que foi muita sorte a gente ter esse grupo tão atuante e gravando, já gravou 5 CDs, 5 discos maravilhosos, e que já completa 24 anos agora em 2020. Então, assim, para lembrar da história, dos primórdios, foi unânime a votação pela presença do Marcelo Rodolfo aqui, a quem eu chamo para se juntar a nós, porque o Marcelo é um grande incentivador de música, ele agrega muito as pessoas, né? A gente que lida com ele, a gente sabe disso, ele é um super colega, um amigo, assim, de fé. Então, eu queria que o Marcelo se juntasse aqui a nós, o Marcelo Rodolfo, que trabalhou muitos anos no Museu Villa-Lobos, agora está devidamente aposentado, mas, assim, eu já falei para ele que ele saiu do museu, mas o museu não saiu dele, porque a gente continua lembrando dele. Então, aí está o Marcelo, uma pessoa super... Boa noite, gente. Um irmão de vida para mim, né, que a vida me deu, e uma pessoa que também entrou nessa família Caldi como um integrante dessa família, né, que é uma coisa muito linda a gente poder ter esses amigos de vida, né, principalmente fazendo música. Então, eu queria que o Marcelo falasse um pouco sobre esses primórdios, como que surgiu a ideia, os mentores, enfim. Sua palavra. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão nos assistindo aí, e especialmente essa família que eu amo de paixão. Já me sinto um Caldi acessório, um Caldi né, adotado, né? E, bom, a história toda começou da seguinte maneira. Alexandre, do alto dos seus 24, né, ou 25 anos, fazia mestrado, né, na Unirio, e estava participando de um projeto. Não? Não estou ouvindo, Alexandre. Eu ainda não estava no mestrado, não. Era um projeto... Era um projeto ainda anterior, né? Anterior, exatamente. Exatamente. E aí era um projeto capitaneado pela Flávia Martins, e eu estava, inclusive, na subcoordenação desse projeto, e eu e Alexandre, até por uma afinidade natural, ambos da área de música, a gente ficou muito junto, trabalhou muito junto.
E os museus, o museu promovia todos os meses os saraus, que era uma atividade da Associação de Amigos do Museu Villa-Lobos, que foi criada por Turíbio Santos, na época diretor, e a programação, de alguma maneira, eu sempre estava envolvido com ela, e sempre ajudando o Turíbio na escolha de nomes, enfim, dando sugestões. E Turíbio entra na sala, estamos eu e Alexandre trabalhando. Ah, bom, mas espera aí, antes de prosseguir essa história, tem que contar um pouquinho de como a coisa chegou até aí. Eu descobri Piazzolla em ano de 1988. Marcelinho, Ele travou numa pausa dramática. É bonita foto. É bonita foto, ó. Numa linda pausa dramática. Com o dedinho e tudo. Será que... Se quiser, a gente pode continuar, né? Continuar? Falando. Ô, Tereza. Continua aí. Então foi Pode o seguinte. Então, assim, bom, ele estava falando da experiência dele pessoal com o Piazzolla, mas aonde ele vai chegar é que justamente no ano de 1996, o Turíbio entra na sala do museu e diz assim: Marcelo, precisamos achar um substituto para o sarau do museu, que acontecia todas as sextas, se não me engano, não, uma sexta-feira por mês no Museu Villa-Lobos. E o do mês que vem, que faltava assim 15 dias, né? Falou assim: o fulano que ia tocar daqui a 15 dias cancelou, a gente precisa arrumar uma atração para lá. Aí aquela coisa, tem que resolver. Aí eu virei para o Marcelo e falei: pô, Marcelo, por que a gente não faz uns Piazzolas, eu, você e minha mãe? Aí ele tomou um susto assim e falou: cara, a gente tem 2 semanas, a gente ensaia, não sei o que, e faz, e assim foi. E aí... Alô, voltei! Voltei. Então tá, voltando, eu fui falar o nome do Piazzolla, o negócio, a energia... Bom, então, só recapitulando, eu assisti Piazzolla no ano de 88 e foi um momento assim, muito revelador para mim. Eu que sempre tive um certo preconceito com o tango tradicional, eu como muita gente, e acabei ficando emocionalmente devastado nesse dia que eu assisti o Piazzolla, e do começo ao fim eu só ouvia e chorava. Bom, 89 novamente. Bom, e com isso se despertou em mim o desejo de conhecer melhor a música do Piazzolla, sair comprando tudo que eu encontrava. E num desses discos havia música cantada de Piazzolla. E quando eu me dei conta disso, e com um intérprete que me fascinou completamente, que era Roberto Goyeneche, que para mim foi o grande, cantou poucas coisas dele, mas para mim foi o grande intérprete de Piazzolla, como cantor. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: meu Deus, eu tenho tanta vontade de fazer isso. Finalmente apareceu alguma coisa que me estimulasse a cantar, né, de verdade. E aí já conhecia a Estela, já sabia, né, que ela era argentina, não sabia até nem do envolvimento que ela tinha tão grande com o tango, mas aos poucos fui descobrindo isso, com a convivência, e até que então chega esse encontro com o Alexandre. E aí eu comecei a brincar com ele: pô, Alexandre, vamos ler uns tangos e tal, não sei o quê. Eventualmente comentava com Estela, e para ler tangos, porque aí eu comecei também a me interessar pelos tangos antigos, mas queria começar pelo Piazzolla. E aí sim, aí chega no fatídico dia que Turíbio entra na sala e fala: olha, o sarau desse mês foi cancelado, e pensa aí numa atração pro sarau. E eu fiquei: pô, como é que eu vou em 2 semanas? O sarau já tinha uma certa história, né? Já tinha muita gente sido convidada, eu tinha que dar tratos à bola, até porque era uma participação sem nenhuma remuneração. E aí Alexandre, na maior cara de pau, vira-se para mim assim: ué, por que a gente não faz aquele Piazzolla? E eu falei: como assim? A gente nunca tinha feito nada junto, nunca tinha lido nenhuma partitura junto, a gente não sabia se eu cantava direito, né? Eu não sabia se a gente ia se entender. E eu, como tenho o meu lado meio maluco, eu falei: tudo bem, vamos. Em 2 semanas levantamos um repertório de coisas que eu jamais tinha cantado, né? E aprendi tudo a toque de caixa. E assim aconteceu a estreia
que foi um sucesso que nenhum de nós esperava em termos de público. Bom, quem conhece o Museu Vila Lobos sabe que é um espaço muito pequeno e não coube todo mundo numa sala, foram 80 pessoas, né, que para a área interna, a área expositiva do museu é uma multidão, e inclusive minha estreia foi com gente a um palmo do meu nariz, assim, porque foi tudo muito apertado e foi uma experiência absolutamente maravilhosa, e aí começa a história com o nome inicial de Astor Piazzolla Trio, né? E, bom, aí o resto segue aí, Alexandre. Quando você se ausentou, eu comecei a recontar a história. Ainda bem que você não me desmentiu em nenhum momento. Bateu tudo que eu falei. Pô, deu certo aquela combinação que a gente fez. Exatamente. Eu lembro que tinha gente na janela, assim, do lado de fora, assim, meio pendurado, tentando assistir. Do jardim, assistindo do jardim. Exatamente. E aí aí a gente viu, pô, esse negócio da samba, né? Da tango, né? Da tango, né? Porque realmente a receptividade, né, foi muito boa, e a gente percebeu que só falar o nome do Piazzolla, assim, né, as pessoas têm muito interesse nisso. E aí a gente começou, ainda como trio, né, durante alguns anos, a fazer, só que a gente tinha compromissos bastante espaçados, né? Assim, a gente ia muito tranquilamente, muito sem mas para a gente se divertir mesmo, eu acho, assim, que tinha uma coisa, tinha um pouco essa cara, né? A gente tinha essa vontade de estar junto, tocando juntos, e aí, de vez em quando, a gente não tinha um produtor, nós mesmos vendíamos eventualmente os nossos, né, nossos shows, e isso durou um tempo até... E ficamos como trio durante um tempo, né? Até a entrada do Marcelinho. Quando a gente começou como trio, o Marcelinho nem tocava sanfona ainda. Ele era pianista. E aí ele foi aprender sanfona, começou a tocar bem pra cacete. A gente falou, porra, vamos aproveitar esse cara, né? Vamos pegar ele. E aí, quando foi, Marcelinho, que você entrou? Que eu nem lembro mais o ano. Desculpa, Tereza, eu puxei o Marcelinho sem te consultar. Não, pode. Eu só lembrei de fazer um comentário aqui. Marcelino entrou em 2000, ano inesquecível. Eu acho que foi. Eu me lembro 2000. De ver vocês tocando em trio, na ProArte. Assim. Olha. Que isso barato. foi um pouco na sequência desses. Eu não pude ir no museu. Eu não pude ir no museu, mas eu fui na ProArte. Eu sentei no chão, tá? Se não me engano, show teve a participação do Carlos Malta, não teve? Não, na ProArte, sim. Dessa vez. Eu acho que sim, eu acho que vocês tocaram. Eu acho que não foi da vez que eu vi, não. Não, será? Vocês três. O Malta fez uma participação. O Malta fez uma participação com a gente no IBAN, que eu lembro bem. A gente fez isso, com certeza. Essa da ProArte eu não lembrava. Vocês tocaram naquela sala direita, entrava... Sim. Os sala maior. Estavam, sim. Então, já que a gente chegou já à entrada do Marcelinho, só relembrar aqui que aí vocês dois têm que contar, você, Marcelinho e Estela, contar como é que foi, por que Marcelinho entrou para o grupo. Vai. Porque eu achei que podia ser um ganho para o trio, e porque ele se interessou também por isso, né? Então, acho que Marico não podia deixar de lado, né, essa questão. Então, entrou e começou, e acho que foi indo, e cada vez foi indo melhor, né? Acho que foi um ganho da gente, né? Eu tenho uma certa dúvida em relação a isso, não sei se foi bom para o grupo. O grupo estava precisando daquele som, daquele bandoneon. Exatamente. Já que não tinha o bandoneon, né? Quem não tem bandoneon, caça com tion. E aí o som da sanfona, de fato, combinou muito, e até porque é muito interessante, porque o tango, pelo menos a maioria dos tangos que a gente conhece, geralmente você tem uma coisa, os arranjos assim vão mais para o piano, para o baixo, para as cordas,
E como o Alexandre toca os sopros, isso já dava uma cara piazolesca para o grupo, sabe? Então, quando entrou a sanfona dialogando ali com a flauta, ou dialogando com o sax barítono, ou o sax tenor, eu acho que deu uma cara bem piazolesca para o grupo. Na questão da sonoridade mesmo. E a gente já tinha, o Alexandre já tinha mais experiência que eu, já era músico profissional, eu estava mais começando, né, uma carreira. Então, o Alexandre era quem se encarregava dos arranjos no início, e ele já tinha essa coisa de experimentar as músicas do Piazzolla. Se não me engano, você tocou no Sem Batuta, você já fazia alguns arranjos para os grupos dos quais você participava, né? Já experimentava a coisa de tocar Piazzolla, além da experiência do grupo em trio, que de 4 ou 5 anos vai entrar. E eu acho que isso a gente foi aprendendo juntos. Então, para mim, assim, é bem evidente a evolução que a gente tem de interpretação do primeiro disco para os discos seguintes, sabe? De tanto na questão da escolha dos arranjos, da instrumentação, do jeito que a gente vai tocando mesmo. A mamãe deu uma coisa muito... Foi formando muito essa linguagem dentro da gente, e a gente também aprimorando, estudando. Cada vez que a gente vai ganhando repertório, colecionando músicas, a gente vai ganhando uma experiência, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que o grupo evoluiu, né? Isso é uma coisa que eu queria abordar aqui em especial, porque eu acho os arranjos que vocês fazem, a sonoridade, assim, é uma coisa extremamente de bom gosto. E, assim, não tem solista, mesmo quando tem cantor, como era o caso do Marcelo, cantava, era um cantor, mas era assim, eram 4 solistas ali na sua hora, entendeu? Era como se fosse uma peça de teatro, que às vezes a luz era para todos, às vezes tinha uma luz um pouquinho mais forte ali para o piano, para os sopros. E eu acho que essa bênção também do Marcelinho, fazer os duos a 4 mãos com a Estela, isso é uma coisa espetacular, né? Porque o danado começou a tocar sanfona, agora toca sanfona tão bem quanto toca piano, quer dizer, é difícil. O que Marcelinho é? É bom músico, entendeu? Porque toca os dois bem. É impressionante, porque tem sempre uma coisinha assim que, puxa, não, ele toca... Marcelinho, contigo não tem isso, não. Você toca bem nos dois. É você virtuoso nos dois. Isso é um fenômeno. E aí junta com o Alexandre, que toca dezenas de sopros ali, flauta isso, flauta aquilo, sacofone. Os coloridos são muitos, né? Realmente. Exatamente. Então, ele de repente, ele consegue, assim, reforçar um agudo, o que toca na flauta, e depois ele pega um barítono, e ele passeia por tudo ali. A Estela, com esse ouvido camerístico maravilhoso, que ela é uma camerista de mão cheia. Então, assim, vocês formam, assim, um equilíbrio que é da gente tirar o chapéu, realmente, assim. Então, os arranjos, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que sempre há, né, uma coletividade, mas eu acho que tem a coisa do pensar, da atmosfera, né, que eu acho que seria interessante vocês, inclusive Estela, que também já adaptou coisas, tá? Deixa eu só, para encerrar minha participação histórica na coisa, que só pegar uma carona no que você falou, Tereza, em relação a como o grupo funcionava e como segue funcionando, que talvez eu possa estar enganado, se eu estiver enganado, me corrijam, mas provavelmente o Libertango, que, aliás, passou a ter esse nome com a entrada do Marcelinho, né? Quando ele entrou, a gente ficou discutindo, vai ser Astor Piazzolla Quarteto, e não, vamos deixar um nome que seja eterno, né? E foi aí que virou Libertango, mas provavelmente o Libertango foi o primeiro grupo efetivamente de música de câmara popular, né? Não falo de uma orquestra que teve em São Paulo, a orquestra de... Como é que se chama, Marcelinho? Orquestra de câmara, que até a Mônica Salmazo fazia parte, aquela turma da pesada, orquestra de câmara popular, uma coisa assim. Bom, enfim, não lembro agora. Oi? Mantiqueira, não tinha? Não. Orquestra Popular de Câmara. Orquestra Popular de Câmara,
Era esse o trabalho que eu conhecia, mas assim, como uma formação pequena, que normalmente se existe na música de concerto, esse foi o primeiro trabalho de música popular que, assim como o Piazzolla, não é à toa que o Piazzolla era que comandava os nossos destinos, o nosso destino naquele momento, essa música que você é inqualificável, né? E a ideia de música de câmara em música popular não era uma ideia comum, né? Sempre se pensava nos grupos como uma reunião para execução de arranjos com muita improvisação. E alguma improvisação havia no Libertango, né? Especialmente da parte de Marcelinho e Alexandre, mas basicamente era uma formação com tudo escrito, mas com esse pé nos dois lugares, né? Então, só queria arrematar isso e dizer que eu aprendi muito e sigo aprendendo mesmo à distância. E eu acho até que aqui é a hora de eu me despedir um pouco para vocês continuarem falando aí sobre essa linda carreira ou não. Despede não. Fica aí pelo background, fica por aí, não some não, tá? Não vou sumir não, eu vou continuar aqui, mas deixa vocês aí na imagem para vocês três ocuparem o espaço. Tá, me chama, tá? Mas eu estou aqui. Mas então, posso falar com essa questão dos arranjos? Uhum. Eu acho assim, nós, no início, a gente tinha uma coisa, eu acho que mais respeitosa, vamos dizer assim, a gente trabalhava mais no sentido de transcrever as ideias do Piazzolla para a nossa formação, né? No início mesmo, né? Assim, porque, enfim, os arranjos do Piazzolla para as suas próprias obras já eram maravilhosos, né? E às vezes tem coisas que é melhor você não atrapalhar, né? Assim, tem coisas que são tão bem feitas, né? Eu vejo, por exemplo, tem um do nosso primeiro disco, que é o Revolucionário, que é uma música incrível, com contrapontos incríveis. Não tem como você eliminar aqueles contrapontos que tem ali, né? Você tem que adaptar aquilo para a nossa formação, né? Mas, de maneira geral, eu acho que tinha isso, uma coisa mais assim, né, o arranjo mais pensado como transcrição. E depois a gente foi, aos poucos, se soltando mais, criando mais em cima, pelo menos como eu enxergo. A gente foi colocando mais as nossas... enfim, interferindo mais, mas de uma maneira que fosse também... que não fosse caricata, que a gente conseguisse se aproximar da linguagem do Piazzolla e depois do tango tradicional, quando a gente passou a fazer coisas de Gardel. Enfim, mais para frente também, quando a gente pegou outros autores, né, Nazaré e tal, aí a gente começou realmente a fazer de uma forma mais livre, mas tentando não perder essa, enfim, essa essência, né, da latinidade, né, do que a gente estava escrevendo, né? Então é assim que eu vejo assim, o nosso caminho evolutivo, né? Eu acho que isso fica claro, até porque vocês se sentem muito à vontade. Eu acho que a questão de vocês terem feito mais as transcrições primeiro, trabalhando, entendendo aquela linguagem, porque o Piazzolla não é só a linguagem dele, ele transmite a ideia do tango, entendeu? E a gente consegue pegar aquilo ali e espelhar em vários outros tangos, né? Ele é muito inventivo. Eu acho que vocês meio que... Sabe aquela coisa de aprender assim, a usar aquilo e depois você bota suas asas e vai voar? É um pouco isso. Eu vejo muito isso, porque a gente vê isso nos discos, né? Isso e é muito natural. A gente, apesar de vocês estarem tocando, lendo, né, em alguns momentos assim, parece que é tudo improvisado. Eu me lembro do Grappelli, o violinista, né, fantástico, que ele falava que ele gostava de tocar porque ele tocava como se estivesse improvisando. E ele improvisava o tempo todo, né? Mesmo a melodia, ele improvisava. E eu ouvi de um músico erudito a mesma coisa. Falou, eu quero... a minha expertise é tocar como o Grappelli toca, só que tocar Schumann, tocar Beethoven, entendeu? Com essa ideia de você estar sempre improvisando. Então, essa ideia que passa, mesmo que esteja tudo escrito. Marcelinho, vamos falar você agora.
pouquinho. Vamos falar, você não quer falar não, mãe, sobre os arranjos, sobre... Não, só queria dizer uma coisa assim importante, que eu acho que tem muito a ver com o imaginário do Piazzolla também. Embora o pai tivesse, digamos, colocado na cabeça dele, na cabeça do Piazzolla, na própria cabeça, o pai, na cabeça do filho, Piazzolla, o estudo do acordeão, do bandoneon, o Piazzolla tinha todos os tios, irmãos da mãe, eram todos acordeonistas. E o próprio Piazzolla era apaixonado pelo saxofone, né? Então, assim, eu achei tão interessante como essas coisas se juntaram de alguma maneira muito naturalmente também, né? Que eu acho que essa mistura de sonoridades, embora perto, mas não exatamente a mesma coisa que o bandoneon, faz alguma não sei, uma amálgama que acho extremamente interessante, sabe? Isso sempre me seduziu, como sonoridades, né? E tem uma coisa também da linhagem dos arranjos, né? A gente, como o Alexandre falou, a gente começou fazendo transcrições e nos 2 primeiros discos a gente fez metade do disco instrumental, metade do disco em canções. Mesmo as canções, a gente tinha um tratamento e um rebuscamento no arranjo do piano, do sopro, do acordeon, um tratamento camerístico, né? Como você falou, assim, pedacinhos de solo, introduções, né? Intermesos, e a coisa da transcrição. E é aí muito interessante, porque o terceiro disco, que é quando a gente passeia já, a gente fala, poxa, a gente praticamente vai esgotar a obra do Piazzolla, né, se a gente for nesse caminho. O que não seria nada mal, mas a gente sentia até que o apelo com o público, quando você começa a gravar músicas muito desconhecidas, né, canções que ninguém nunca ouviu, é uma outra pegada, né? E aí a gente pensou que a gente podia fazer o caminho inverso, já que a gente pegou o tango do Piazzolla, que é mais moderno, vamos revisitar, então, os tangos mais tradicionais? Vamos lá para o Gardel? E aí a gente, no terceiro disco, que é o Portenho, né? É o Portenho, exatamente. A gente fez a metade do disco de Gardel e metade do disco de Piazzolla. E a mesma coisa, canções, música instrumental, e aí esse disco representa já uma ousadia assim, na questão dos arranjos mesmo. Tem o arranjo da Muerte de l'Ángel, tem arranjos que já são, que a gente já fala assim, vamos pegar aqui o que o Piazzolla fez e vamos mudar também? Vamos ser mais ousados, assim? E acho que isso também abriu as portas para os discos seguintes, onde a gente gravou folclore argentino, onde a gente compôs, né? Eu e Alexandre começamos a compor tangos. O Alexandre tem um tango maravilhoso chamado Estrela, dedicado à nossa mãe, que tem uma super cadência no piano no início. Então, assim, isso vai... A gente aprende fazendo, né? É isso, né? Em arte, a gente precisa repetir muito, né? A gente precisa se ambientar com aquela linguagem para que a gente realmente se sinta à vontade e ganhe essa experiência para isso, né? Aí a gente foi para o tango brasileiro, do Ernesto Nazaré, a gente pegou alguns temas do Nazaré e tentou trazer para a linguagem mais argentina. No caso do Encantada, por exemplo, tem uma música pouco conhecida do Nazaré. 9 de julho também. 9 de julho, que ele chama de tango argentino, inclusive. A gente tentou trazer a interpretação mais exagerada, digamos assim, né? Mais pro sul mesmo, né? Mais com o coração ao sul. Então... já que a gente... É esse o caminho, né? Desculpa. Não? Já terminei. O que eu estou pensando assim, nós falamos dos 3 primeiros CDs, né, que foram justamente os que o Marcelo participou. Então, eu acho que valia a pena a gente ver umas fotos. Vamos? Boa! Né?
Marcelo saiu não está aqui. Aí Gente, seria bom ver vocês comentarem. Essas fotos não passaram por nenhuma censura prévia. Vamos ver o que nos aguarda. 15, 20 anos atrás, como era. 2008. Minha Nossa Senhora. Olha aí, que legal. Tem Jesus foto. Cristo. Essa aí é com o Bruno Miliari, que gravou no primeiro disco com a gente. Essa aí é a foto do primeiro disco. Aí, mais uma do primeiro disco. Eu tava com um visual um pouco diferente. Portenho. Jesus Cristo. Olha aí, é o Andrezinho, né, Alexandre? No violino, né? É o Andrezinho, exatamente. O Nicolás participou do disco, provavelmente é um show que o Nicolás Krasik não pôde fazer, o Andrezinho foi e substituiu ele. Exatamente. Muito, muito bacana. E aí, né, todos eles, aí o Nicolás Krasik ali, né, na ponta esquerda. Isso aí tudo do primeiro disco, tudo referente ao primeiro disco até aí. Esse aí já é o nosso mais recente, esse aí é o quinto disco. Esse é o terceiro disco, Portenho. Olha aí, isso aí é muito legal. Isso aí é lá em BH, não é, Alexandre? Não, esse acho que é no Carlos Gomes. No Carlos Gomes. Ah, é no Carlos Gomes? Não, no Carlos Gomes não. Não, foi lá no Sesc Palladium. Sesc Palladium, Sesc Palladium, lotado no dia do show do Paul McCartney. 1.200 pessoas estavam assistindo a gente lá no Festival de Acordeon. A gente íamos ter público nesse dia. A gente achou que ia ter 20 pessoas, teve 1.200. Lotou o teatro. E foi um show muito bacana. Esse é o segundo disco, Cierra tus ojos y escucha. Aquela música linda. Esse é o quarto disco, Tangos Hermanos, em que a gente explora o Nazaré. Isso aí, gravação também do primeiro disco, né? O Nicolás ali à direita, Bruno. Ali é o técnico Daniel Vasquez. Marcelinho, a gente tinha mais cara de argentino nessa época, hein? É verdade, cara. Ahora no tenemos más. Olha aí, mais fotos da gravação do primeiro disco, lá no estúdio do Carlinhos Fux. Isso. Na Tenda da Raposa. Olha só, éramos jovens, né? Éramos. E sabíamos. O que tem aí pra gente mostrar pro pessoal, Maria Tereza? Um vídeo que... Eu vou só falar quem é que está aqui. Vamos dar aqui um pouquinho. Cláudia Éboli, Lúcia Barrenetia, Silvia Sobreira, Érica Ribeiro, João Vitor, Eliane Tauili, Silvia Sobreira, Sérgio Barrenetia, Fabiola Lauxin, o Fernando Lopes, Fernando Gasparini, Ana Paula Michelete, Marcelo Rodolfo, Marcílio, Maria Elisa Barroso, Maia, Dauni, Vera Gaspar, Clara Lira já está aí, Marina Spoladori, Kiko Horta, gente, muita gente legal que está, Luiz Henrique, Misal Catalama, Pedro Costa, Valéria Caldi, Glauco Timóteo, muita gente. Pronto, consegui falar quem eu vi aqui. Então, vamos continuar? Bora. Assunto musical. E os planos? O que eu ia falar... Querem passar mais fotos, mais coisas? Eu ia falar para a gente passar um vídeo da nossa primeira formação. Né? O Marcelo Rodolfo estava aí, da gente mostrar um trechinho. É uma gravação caseira, tá, gente? De um show que fizemos lá no Lapinha, numa antiga casa de show ali na Mendes Sá. Né? Eu e Alexandre, a gente fazia a programação lá, tocávamos lá muito, e aí o Libertango fez um show de lançamento do terceiro CD. Isso, então, quando passar, a gente muta os microfones, que a qualidade acaba sendo melhor do vídeo. Com tá? certeza. Tá bom.
saluda cielo al revés. Hugo al sur, el tiempo abierto y después. Y en el sur, la gente en su dignidad. Cielo al sur, como un cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero sur. Isso aí. É isso aí, um belo trechinho. É, muito bom. Que lindo. A gente, infelizmente, a gente não teve nenhuma gravação assim de vídeo tendo o Marcelo Rodolfo, né, assim, com melhor qualidade e tal, tanto de som quanto de áudio. Mas eram inesquecíveis os shows, assim, a gente realmente via o quanto que a plateia se comovia de ouvir aquelas canções como Balada para um Louco. Posso contar? Ah, conta, a minha Posso mãe, contar? olha, a minha mãe tem Agora história. você tem. Posso contar? Conta. Fomos tocar no Teatro Municipal de Niterói. E então, o palco é bem amplo, né? E sentou na primeira fila, entre outras pessoas, uma senhora, e Marcelo Rodolfo cantou Balada para um Louco. E então, assim, muito compenetrado, olhou para a mulher e disse assim, como assim, vem, vou lá, vem comigo já. E a mulher ficou assim. E foi tão engraçado, porque ela estava numa direção em que eu, acompanhando e olhando para ela, e dava para olhar para ela também, né? Ela foi se curvando, assim, e ela ficou meio assustada. Foi muito engraçado. Ainda mais nessa, porque essa música ela tem 3 recitativos, né? Assim, de texto mesmo. Um texto do Borges, né? É do Borges? Não é. Não. Quem é o parceiro mesmo? É o Ferrer, Horácio Ferrer. E aí o Marcelo usava uma interpretação mais exagerada, né? Como pede mesmo no tango. Então as pessoas, muitas vezes, elas ficavam assim, agarradas na cadeira, né? Assim, porque era louco, yo, louco tu, não sei o quê. E aí as pessoas, volta e meia, tinham as pessoas que choravam, que se emocionavam demais, vinham falar com a gente, e tinham essas pessoas que se assustavam. Então, isso aconteceu mais de uma vez, eu acho. Mais de uma vez, Ou, por exemplo, assim, muitas senhoras queriam ouvir, que gostavam muito, então vinham, pegavam na minha mão e diziam, eu chorei tanto. Olhava assim, eu chorei tanto, assim, mas assim, emocionada, sabe? Assim, muito legal, muito bonitinho. E dá emoção também de tocar de ver uma família, né? Uma mãe tocando com os filhos. Eu acho que isso tem um peso muito grande para as pessoas que assistem, né? As famílias de artistas, né? Que tem essa ligação com a arte. Eu acho que elas se emocionam mesmo, né? Sempre se emocionaram com esse fato. Tem uma vibração ali entre vocês, mas não é uma coisa egoísta, porque às vezes a gente vê uma coisa blindada, né? Assim, um grupo blindado, mas a de vocês, ela transpassa, entendeu? Ela não fica ali. Não sei o que acontece, é um negócio especial. Mas tem uma história, Marcelo, queria que você contasse. Não tem uma história de uma pessoa do público que foi te cumprimentar falando em castelhano? Tem uma história engraçada. Falando castelhano? Cumprimentou porque achou que ele era a língua mater dele. Não tem uma história dessa? Olha, para ser honesto, nem me lembro direito, não, mas já aconteceu cada coisa. Teve uma vez que
teve uma vez que gritou, era justamente, você falou do piano a 4 mãos, e tinha um número que eu fazia sempre com a mamãe, que era o Escolazo, que era um arranjo super bacana, assim, a piano a 4 mãos que a gente fazia, e eu dizia, né, agora eu vou sentar ali do lado da minha mãe, ficar ali juntinho dela, para poder tocar com ela e tal. E aí um cara deu uma gritada assim para fazer uma graça, falou, ó, eu vou levar lá para casa, uma coisa assim. Eu falei, não vai não. Não vai não. Que aqui você não mexe não. Mas isso assim, eu acho que teve um cara falando castelhano, veio falando, falei, ó, eu não falo. Ele ficou horrorizado que a gente não falava castelhano. Meu Deus do céu. Ó, você tá mutado, hein? Uma coisa que eu acho que é interessante também a gente saber é assim, queria que vocês falassem um pouquinho dessa agenda que vocês têm aí nessa quarentena, porque vocês estão produzindo, né? Boa. Produzindo. Então, queria que vocês já avisassem as pessoas. Vou pedir para a Clara Bravo, a Adriana e o Bernardo, que estão nos ajudando aqui, né? Estão fazendo essa transmissão, que colocasse essas informações né, nos comentários das próximas datas que vocês vão se apresentar com esse trabalho novo, e depois vocês falem dos seus projetos futuros, né? Com certeza. Acho que a gente pode falar aí, né? Quer falar, Alexandre, dar o serviço aí? Então, nós, na verdade, enfim, as coisas que a gente tem são esses concertos gravados, né? E que a gente está indo até um pouco além do repertório do Libertango. Agora, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, o Conservatório Pernambucano de Música vai fazer um programa com a gente, com vídeos pré-enviados, em que não tocamos apenas Piazzolla, tocamos... como foi um vídeo um programa que a Unirio fez com a gente também, a gente vai tocar, tem o número de duo de Radamés, meu com a minha mãe, né, tocando a brasileira número 7 da Radamés, tem repertório, eles dois tocando a 4 mãos, piano também, além do repertório de Piazzolla. Em novembro nós vamos estar na Sala Cecília Meirelles. Aí a gente vai, de fato, tocar, né, na sala, mas o programa não vai ter público ao vivo, vai ser gravado. Eu esqueci o dia, gente, 9, 11, 7 de novembro, que é o dia? Programa Blim Blim Blom. No programa Blim Blim Blom do TIM, 7 de novembro. 7 de novembro. E é um horário diferente, né? Um horário meio-dia, né? O horário... sim, exatamente. O TIM tem um programa na Rádio MEC, que está sendo gravado e transmitido da Sala Cecília Meirelles, que é um programa infantil chamado Blim Blim Blom. O TIM já tem esse programa há muitos anos. Programa muito bacana. Inclusive, a gente já participou também, como duo. Uhum. E agora, dessa vez, com o Libertango, para a gente falar também da família musical. E aí a gente vai tocar um pouco desse repertório, desse concerto gravado aí que o Alexandre falou. Vai ter um Radamés, vai ter um Schubert, né? Que esse ano a minha mãe, Estela, ia fazer um projeto super bacana na Unirio, com toda a obra de piano a 4 mãos de Schubert, né? Infelizmente foi cancelado, mas quem sabe no ano que vem, nos 80, né, dona Estela? Foi postergado para o ano que vem. Adiado. E aí... Porque o ano que vem nós temos outra comemoração mais importante. Exatamente. Então, vai ser o ano que vem. Acho que vai ser. Ano que vem são 100 anos de Piazzolla também, né? É verdade. Gente, então vai ter coisa. Aí, assim, me digam assim, esse último CD de vocês, que vocês tiveram outros músicos que complementaram, né, o grupo, que passaram, tipo a Soraya. Na foto a gente viu o Guto Witt, né, que estava tocando no lugar do Bruno, agora no Lapinha. Na foto. Não, era o Rodrigo Villa. Era o Rodrigo Villa. Estava substituindo, só para a gente dar o crédito aqui. Uhum. E aí a gente teve uma época que Soraya cantou Soraya Ravelli. Então, eu queria que vocês falassem sobre essas pessoas que passaram na trajetória de vocês aí. Esse último CD nosso foi um CD de parceria de fato, né? A gente fez uma parceria com a Soraya, vamos fazer um CD Libertango e Soraya Ravelli. A gente fez até um crowdfunding, né?
um financiamento coletivo para realizar esse disco, e aí foi um repertório bem diferente, a gente misturou um monte de coisa, composições nossas, tem uma composição minha com o falecido Sérgio Ricardo, né, acabou de falecer, tem duas composições do Marcelo, se não me engano, uma com o João, não, uma só, de duas ou três, Marcelo? Acho que são duas, uma minha só e uma com a Camila Costa. Tem mais isso. E onde que esse CD está disponível? Esse último e os outros? Fala, porque as pessoas vão saber. Os CDs, eles estão disponíveis mais assim no YouTube mesmo. A gente não disponibilizou eles no Spotify ainda. Os dois últimos estão no Spotify. Os dois últimos, né? O Quatro Ventos, com a Soraya Ravelli, e o Tangos Hermanos, que contém obras do Piazzolla, Nazaré, que dá essa brincada com o tango brasileiro. E aí, isso que o Alexandre falou, esse CD com a Soraya tem... a gente trouxe, por exemplo, a Rosa dos Ventos, do Chico Buarque, o Alexandre fez um arranjo mais milongueado para a música. O Tim Rescala compôs uma música para a gente, olha que bacana, chamada O Bandoneon, uma música cheia de humor, super legal, assim, que a gente fez uma cena bacana. Usamos uma música do Marco Sacramento, chamada Labirinto, também, que é muito linda, muito linda. E aí a gente fez essa salada, assim, com o tango, que é um pouco da nossa história, né? Uma mãe argentina, 2 filhos músicos profissionais, né? Cada um no seu instrumento, mas brasileiros. A gente tem também uma atuação relevante, assim, né? Dentro do mercado musical brasileiro. Então, a gente quis mais misturar as coisas mesmo. E eu acho que é um pouco a essência do que nós brasileiros sabemos fazer, né? Misturar. Agora, eu tenho uma pergunta para a Estela, porque eu sempre achei a Estela uma pianista, assim, com sangue na veia, sabe? Eu adoro isso. Eu acho que sem sangue na veia não... Né? A gente gosta, né, Estela, o sangue na veia. Mas tem que ter, sabe? Tem que ter uma coisa que nem sempre é tão destemida quanto a gente acha, né? A gente vê aquele pianista como se ele não tivesse medo de nada, sabe? Mas é uma imagem muito boa quando a gente assiste. Às vezes o pianista ele não é nem tão destemido, mas eu acho que ele abre mão de determinadas coisas para que saia musicalmente do jeito que ele quer, né? E eu admiro muito a Estela porque ela é esse tipo de músico, entendeu? E vocês são iguais, porque vocês se entregam, é uma entrega total, assim. Eu me lembro que não tem uma apresentação do Libertão que eu não me arrepie dos pés à cabeça, chega a dar nervoso, porque eu acho que tem esse sangue na gente, é porque eu conheço a Estela tocando sozinha há mais tempo, então eu já tinha observado isso nela, né? Então ela tem essa força e vocês herdaram esse negócio aí que é muito impressionante, assim. Eu sei que a Estela é uma pessoa estudiosa, uma professora maravilhosa e, assim, uma artista, né? Então, eu queria que a Estela falasse um pouquinho sobre o seu processo de ser argentina. E eu acredito que isso tenha uma coisa, assim, que atinja ali num ponto que seja um pouco diferente do resto do grupo, entendeu? Que você viveu essa coisa, né, esse repertório. Então, eu acho assim, e você fazer isso com técnica, com tudo, sem tirar esse balanço, né? É o tal do swing, né? O swing argentino. Maria Tereza, o fato é que ouvi muito tango, muito, 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 quando era criança, porque meus tios e depois meus irmãos gostavam muito de tango, se ouvia tango o dia inteiro, e se dançava muito tango. Eu dancei muito tango quando era mais nova, e especialmente com um dos meus irmãos, que dançava maravilhosamente bem. E isso é uma coisa que isso é visceral, né? Você traz isso com você, e essa força, ela
está contida dentro de você também, né? Você assimilou essas coisas todas através da música, inclusive, né? Então, assim, eu acho que fui passado para os meninos, e hoje já não é mais, porque quem dá a dica para mim são eles, já não tenho mais, já não tenho mais assim, a palavra última, não, né? O que é muito bom, por sinal, né? Porque eles se tornaram músicos fantásticos e agora não há ninguém que dirige ninguém, agora há uma troca de ideias, uma troca de experiências também, né? Sim. É importante, Estela, você ter falado essa coisa de que você dançou muito tango. Muito. Porque eu sinto, assim, a sua postura de tocar, o seu gesto, ele é visceral, mas ele tem uma coisa muito bem delineada, sabe? Assim, você dança com as mãos quando você está tocando. É muito lindo isso. E agora você falou que você dançava com esse irmão que dançava muito bem. Então, assim, a mulher vai atrás do homem, o homem vai puxando, você só meio que se deixa enrolar. Então, eu acho que ali o teu parceiro, o teu bailarino vira o piano, né? Você continua dançando tango. De alguma maneira. E é muito bonito de ver. Você tem uma elegância muito grande tocando, e seus gestos, assim, sabe aquele gesto que não tem um ângulo? Eu adoro o gesto que é contínuo, que tem um movimento do movimento, sabe? Adoro. Você fica plasticamente, é muito bom de ver também, né? Obrigada, querida. Muito obrigada. Alexandre. Nós arriscamos, eu não sei se você chegou a ver esse show, no show que a gente fez com a Soraya, do nosso último CD, nós arriscamos, no bis a gente fazia um número dançando. Eu dançava com a minha mãe, um número, metade da música, e outra metade eu dançava com a Soraya. O Marcelinho começava tocando sozinho, eu dançava com a Soraya, não, com a minha mãe. Com quem que eu dançava primeiro, gente? Era com quem que eu dançava primeiro? Primeiro com a Soraya. Isso, exatamente, é isso mesmo, dançava com a Soraya. Aí aí minha mãe substituía e exatamente, era isso. A gente cantava a música que era o Nunca, do Lupicínio Rodrigues. Exatamente. E é muito interessante, porque o Lupicínio, ele tem uma identificação muito com o choro, com aquele samba mais antigo, né? O samba canção. Uma sofrência da época. Sofrência, exatamente. Ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho, então a música tem uma tristeza, tem uma coisa visceral que combina muito com o tango. Aí a gente fez uma versão tangueada do Nunca. Exatamente. O mundo vai sobre mim. Linda essa música. Exatamente. De uma tristeza, mas de uma beleza. Que, assim, nem sempre a beleza é alegre. Pode ser triste, você ouve o Lupicínio, não, então eu vou tirar a música que você está chorando. Não, deixa. Né? Então, assim, é interessante você falar, não tem isso registrado, não? Ai, que pena. Vídeo não, tem fotos, vídeos não tem. Não, vídeo não tem. Aí então você vai ficar nos devendo essas fotos. Eu peço desculpa pela minha movimentação aqui, mas aqui a minha bateria está acabando, eu tenho que me mexer aqui para carregar. Olha, então, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver mais gente que entrou aqui. Eu quero mandar um beijo, posso? Pode, mas manda beijo para quem você quiser. Tanta gente legal, o Paulo Cavalcante, a Eliane Tauíli, a Verinha, maravilhosa, nossa fã número 0, que estava em todos os shows. É verdade. O Gasparini, a Marina Spoladori, a Cláudia Ernest Dias, minha eterna sogrinha, a Lili Leon, o Marcílio Lopes, o Kiko Horta, vários que você já falou, né? A Dauni, a Lúcia Barrenechea, o Luiz Grilo, o Luiz Henrique, Luiz Guruvitz, a Érica Ribeiro, professora maravilhosa, que eu adoro, sou fãzaço da Érica, que vai estar também na sala Cecília aí, que eu estou sabendo. Ai, gente, muito, muito legal, que bom bater esse papo, falar um pouquinho da... eu posso mostrar os discos? Vou mostrar aqui a capinha, a gente já mostrou, né, mas só para o pessoal ver aqui, ó. Mostra um de cada vez. Ó, vai lá. De frente para trás, ó.
5, O último, 4, 4, 3, 3, Porteño, Porteño, 2, 2, Cierra tus ojos e escucha, e 1, Libertango, Grupo Libertango. Então, o Fernando lembrou aí que os 3 mais recentes é que estão no Spotify. O Porteño, o Tangos Hermanos e o Quatro Ventos, ao lado da Soraya Ravenli. Então, quem quiser procurar a gente, segue lá no Spotify, que pode procurar também no meu canal do YouTube, Marcelo Caldi, tem vários vídeos também do Libertango, em trio, com a Soraya Ravenli, tem alguma coisinha com o Marcelo Rodolfo também. E aí o pessoal pode procurar lá, quem se interessar por ouvir, né, o nosso som, saber como é que é. Então, olha, eu queria agradecer muito a vocês todos que participaram com a gente dessa live tão gostosa, tão cheia de informação e com a voz de vocês, assim, né? Porque nada melhor do que a gente saber que um músico bom também tem voz, né? Ele também fala e também pode compartilhar essas emoções de criação. Agradecer muito o Marcelo por ter abrilhantado aqui com os primórdios, com as histórias, sabe? Agradecer a todos vocês, a Unirio, por ter tido essa ideia, e eu agradeço por terem me convidado para fazer parte disso, porque eu sou fã de vocês, individualmente e em grupo. Olha, coração, em grupo. Se quiserem dar um tchauzinho, vamos, a hora é essa, e olha, muito obrigada pela generosidade, pela disponibilidade de vocês, tá? Obrigada, Estela, por todo o seu carinho, essa amizade eterna. Marcelinho, né? Muito obrigada por estar aqui. Alexandre, obrigada por você ter nos abrilhantado aqui com tanta informação. Marcelo, nós somos cercados de Marcelo. Marcelo Caldo e o da Farinha, Marcelo, não, Fernando. O Marcelo Carneiro, que está fazendo essa transmissão, mas não está. Então, agora são só 2 Marcelos. Acho que deve ser 3. Então, gente, obrigada. Eu deixo só falar uma coisinha que, na verdade, além de eu ter satisfeito um desejo muito grande, né, de fazer música no palco, trabalhar com Libertango foi muito mais do que isso. Né, foi encontrar uma família de verdade, amigos de uma vida e para uma vida inteira. E eu não poderia ter sido mais privilegiado nessa vida de receber vocês no meu coração, na minha alma, e ter tido momentos tão maravilhosos que seguem acontecendo, graças a Deus, porque a vida segue de outra maneira. Então, meu amor imenso para vocês. Obrigado, amigo. Obrigado, queridão. Beijo grande. A gente está lembrando quem puder ajudar na vaquinha que a gente está fazendo para ajudar os estudantes que estão em situação difícil. E também lembrar que esse canal do musical, do Música Unirio, ele está tendo ininterruptamente muitas coisas que ficam gravadas, que vocês podem ir lá olhar. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem o recital que eles gravaram para o nosso canal da Mostra Virtual, que foi espetacular e está lá disponível de graça. Então, acessem. Obrigada a todos. Obrigada a quem está nos ajudando aqui, a Clara, Bernardo, Adriana. Obrigado, sempre. Nosso santo diretor. Obrigada, viu? Até breve. Até breve, querida. Beijo. Beijo imenso. Beijos. Valeu, gente.